eu estou falando de oportunidades, né? Para se ter um dia lucrativo e transformando, né, a paixão, que no caso é a cartonagem, por uma profissão. Para quem não me conhece, eu sou a Edi Toma, sou cartoneira e amo o transformar do papelão em caixas, em qualquer outro tipo de peça que a cartonagem possibilita isso da gente fazer, tá? E nessa live, eu vou falar de um assunto que muitas pessoas me perguntam, comentam, e é um grande obstáculo para elas poderem iniciar na cartonagem, que é a falta de tempo. Como assim a falta de tempo? Muitas mulheres trabalham fora e por essa razão acredita não ter tempo de trabalhar com a cartonagem, porque acredita que não tem tempo, precisa de muito tempo para isso, né? Outras fica em casa, né? Cuida de todo o trabalho da casa, dos filhos, e acha que ela não vai conseguir trabalhar com a cartonagem e dar conta ainda do trabalho de casa, né? Dos afazeres domésticos e filhos, e escola de filho e tudo mais. Mas eu vou mostrar para você que isso é possível, sim. É só uma questão de organização de tempo, né? Então as pessoas perguntam: quanto tempo demora para fazer uma caixa do começo ao fim? Não existe assim um tempo, você vai gastar 1 hora para fazer uma caixa. Depende muito. Depende do tamanho da caixa, depende do modelo da caixa, depende do clima que você está naquele dia. Por exemplo, se você está em um dia chuvoso, um dia úmido, vai demorar mais, porque ela demora mais de secar. Se é aquele dia ensolarado, gostoso, né, quente, é rapidinho para ela secar. Então, tem várias questões que vai fazer com que o tempo demore mais ou demore menos, né? E para isso, você precisa se organizar. Então, por exemplo, você vai fazer tem um pedido, né? Um pedido grande. Então, você vai se organizar para ele, para o seu tempo caber naquilo ali, entendeu? Então, é uma questão de organização. Mas o tempo, desculpem, mas o tempo de início e término de uma caixa depende. Uma caixa pequena, é óbvio que você vai fazer ela em menos tempo. Uma caixa grande, você vai levar mais tempo, tá? Mas também tem caixas pequenas que são complexas, né? Por exemplo, você vai fazer uma caixa pequena, só que essa caixa tem gaveta, essa caixa tem acessórios ali que você coloca nela, tipo divisória, aqueles rolinhos de você encaixar o anel. Então, ela é pequena, mas ela é demorada, né? E uma caixa grande, simples, ela vai ser mais rápida, porque ela não tem nada disso. Então, tem esses lances aí que vai aumentar ou diminuir o tempo de execução da sua caixa. No cartonagem raiz, o nosso método, o que eu ensino, né, que é a cartonagem raiz, ela é rápida de fazer. Porque a forma de você montar a caixa, a forma de você executar o trabalho é muito rápido, tá? Então, são caixas de presente que você faz com muita rapidez, né? Como na live de ontem eu falei que no Natal eu fiz 2 caixas no tamanho perfeito para o presente que eu ia oferecer para a pessoa. Em 2 horas eu fiz 2 caixas e elas eram forradas por fora e por dentro. Então, foi 2 horas assim, não foi só 2 horas de forragem, não. Foi desde pegar o papelão cru, né, o papelão ali, tirar a medida do presente, passar para o papelão, riscar, cortar, montar, forrar, fazer tudo. Então, foram 2 horas em 2 caixas. Então, a gente divide aí, foi 1 hora para cada caixa do começo ao fim, tá? Então, o método cartonagem raiz, ele é muito rápido.
ele é muito legal de fazer por causa disso, né? Por causa dessa rapidez que ele tem, que proporciona você ter uma lucratividade maior por causa do seu tempo, que diminui bastante, tá? Por exemplo, eu falei de tempo, né, de fazer uma caixa. Essa caixa aqui, né, vocês estão vendo aqui, essa caixa que é uma caixa quadrada, feita com um método que eu ensino, que é a cartonagem raiz, tá? Essa caixa aqui, comparando, ela, tá vendo o tamanho dela? Ela tem 15 por 15. O tempo de execução dela, para essa caixa aqui que eu fiz a semana, acho que foi numa live da semana passada, se eu não me engano, tá? Essa live tem lá tem no YouTube ensinando a fazer essa caixa. O tempo de execução dessa aqui, que tem 15 por 15, por essa que tem, se eu não me engano, 10 por 8, alguma coisa assim, o tempo dessa daqui é muito mais demorado do que essa. Por quê? Esse método aqui é aquele que a gente vai forrar parte por parte, para depois montar a caixa. Então, para vocês verem, as técnicas muda o tempo que você leva para fazer. Então, ela é menorzinha, ó, comparando uma em cima da outra, ela é bem menorzinha, só que leva bem mais tempo do que essa, tá? Enquanto essa daqui, se você for fazer 10 caixinhas dessa, você vai ter que tirar a medida de desenhar as 10 separadamente, tá? Então, você vai desenhar as 10 caixas separadamente. Essa daqui você pode usar molde para fazer ela, não precisa tirar a medida das 10. Você vai usar molde e essa não, essa você tem que medir uma por uma, riscar uma por uma, com as medidas todas certinhas, para poder fazer sua caixa. Então, aí você já ganha no tempo, tá? Essa caixa aqui é o mesmo sistema do cartonagem raiz forrada de papel, tá? É o que eu ensino no curso. E ela é forrada só por fora, tá? Por dentro, não. Então, ela é uma caixa muito rápida de fazer, tá? A que eu falei para vocês no Natal foi essa daqui que eu fiz, né? Esse estilo, só que ela era forrada por dentro também e feita de papel, tá? Então, é uma caixa muito rápida de fazer. Aí, se você vai fazer uma caixa nesse estilo, por exemplo, tá? Com gaveta, deixa eu abrir a gavetinha dela. Ó, com gaveta, com o suportinho aqui de colocar o anel, aí você vai gastar muito mais tempo, porque ela tem as ferragens, tem pezinho, tem gaveta, tem tudo. Então, é uma caixa que você vai gastar muitas horas. Muitas horas, assim, eu digo, tipo, 3, 4 horas, talvez até mais, depende de como você estiver trabalhando aí, entendeu? O material que você está usando, tem material que é mais fácil da gente trabalhar, tem material que dá mais trabalho. Então, tudo isso conta quando você vai fazer uma caixa, tá? E então, a questão do tempo para execução de uma caixa é essa, vai depender muito. E também com a habilidade, né? Quanto mais habilidade você vai adquirindo, mais rápido você vai fazendo. Então, se você vai fazer um pedido de 10 caixas, por exemplo, a primeira você vai demorar um pouco mais, e aí, com o tempo, você vai aumentando assim, vai diminuindo o tempo de execução daquela caixa, porque vai ficando uma coisa assim, corriqueira, né? Você faz assim até de olho fechado. Então, sempre as primeiras demoram um pouquinho mais e depois você vai avançando e fazendo com menos tempo, tá? Deixa eu seguir minha colinha, tá, gente? Para eu não esquecer nada de falar para vocês. A cartonagem, por que ela é mais vantajosa assim para você trabalhar com ela em relação a outro tipo de artesanato, por exemplo? Eu amo todos os artesanatos, gente, eu amo todos e são todos lindos. Já aprendi muitas técnicas de vários artesanatos. Alguns eu não consigo, amo de paixão, mas eu não consigo fazer. Não sei se é porque eu sou canhota, que no caso é o crochê, tricô, eu acho lindo, maravilhoso, mas eu não dou conta, não vai. Bordado, amo bordado, faço bordado também, tanto na máquina quanto na mão.
amo todos esses. Mas a cartonagem, ela me encanta. Foi a cartonagem que me despertou. A gente sempre tem uma preferência, né, em tudo. E a minha preferência é a cartonagem. Eu amo cartonagem e me comove muito trabalhar com ela. E uma coisa assim que muito encantadora na cartonagem é que é uma coisa rápida, né, de você ver o resultado. Então, em um dia, você consegue, por mais complicada que seja uma caixa, em um dia você consegue a execução dela. Apesar de, já teve caixa que eu levei até uma semana para finalizar, porque era uma caixa que eu estava criando ela. Então, infelizmente, eu presenteei a pessoa com essa caixa e não fotografei. E depois também eu não pedi para a pessoa tirar uma foto para mim. Mas foi uma caixa que eu fui fazendo e fui criando. Então, ao tempo que eu fui fazendo, eu fui criando e fui aumentando as peças dela. Quando eu finalizei, ela estava uma caixa grande para maquiagem, com suporte para pôr os pincéis, com tampa para proteger os pincéis, espelho para a pessoa se ver, várias repartições, porque a pessoa que eu presenteei é maquiadora. Então, ela precisava de uma caixa grande, que coubesse tudo que ela tem. Então, conforme eu fui fazendo, eu fui criando. E vocês vão ver que na cartonagem, vocês têm essa possibilidade. Você também tem essa possibilidade de, ao longo do processo ali que você está fazendo, você ir aumentando peças e criando mais coisas em cima daquilo que você está fazendo. Isso vai demorando mais, mas também o resultado vai ficando muito interessante, porque você começa querendo fazer uma simples coisa, é como um jantar, né? Você começa fazendo só um arroz, feijão e um ovo frito, mas a hora que você termina ali, se você estiver empolgada, você fez um banquete, né? E o resultado é muito legal. Então, é mais ou menos isso. Então, a cartonagem, ela te possibilita essas criações. Você pode fazer coisas assim muito bacana e ir criando. E quanto mais você faz, mais você cria, mais inspiração você tem. E quando você sai na rua, você vê as coisas que não tem nada a ver com cartonagem, mas você pensa, nossa, eu posso fazer isso. É interessante fazer isso. Outro dia eu estava olhando o Instagram, né, rolando ali no Instagram, e vi uma pessoa organizando o armário esses armários onde a gente guarda a compra, né, macarrão, esses negócios todos. E tinha tipo uma escadinha, ela fez tipo uma escadinha onde ela colocou os enlatados. E aí eu já vi naquilo ali uma forma de fazer a cartonagem. Então, o que poderia ser feito ali? Naqueles degrauzinhos, ele poderia sair uma gavetinha, e nessa gavetinha a gente colocar temperinhos. Então, quer dizer, você vê uma coisa que não tem nada a ver com cartonagem, mas você já cria a sua cartonagem, entendeu? Então, a sacada muito legal da cartonagem é essa, porque ela não tem limite. Não tem limite. Não é uma coisa que você só consegue fazer aquilo. Não. Com a cartonagem, a sua imaginação, ela não tem fim. Ela vem, é coisa que vem, sabe? A imaginação vai fluindo e você vai criando. Então, isso que é o bacana da cartonagem, e por isso que ela se tornou a minha preferida, a minha querida, porque eu consigo criar muitas coisas através da cartonagem. E você também vai conseguir fazer isso. É uma questão de habilidade que você vai conseguir fazendo, tá? Não adianta você eu amo a cartonagem, eu gosto da cartonagem, mas ficar de braço cruzado, sem colocar a mão na massa, né? Então, você tem que começar. E a gente começa sempre pelo mais básico, pelo mais simples, porque é a simplicidade, é no mais simples que você vai adquirir estrutura para chegar no avançado. Eu sempre falo que a cartonagem, ela quando eu estou ensinando as minhas alunas, né, na hora de iniciar uma caixa, a cartonagem ela é como uma casa. A casa você tem que dar muita importância no alicerce dela.
é a base que vai segurar toda a estrutura. Então, na cartonagem é a mesma coisa, tá? É o início dela, é naquele momento que você está passando a sua ideia para o papel, as medidas exatas, tá? É isso a parte mais importante. Se isso está tudo correto, ao longo do processo daquela caixa que você está fazendo, vai sair tudo correto. Se você começa ele torto, a hora que você chegar no final, não adianta você ter uma forração perfeita, um alisamento maravilhoso, se a sua medida não está certa. Você vai chegar lá no final, a sua forração está linda, mas a caixa está torta, está empenada. Por quê? Porque a parte do início você não fez da forma correta, tá? Então, a base é muito importante. Então, você começar do mais simples e ir avançando com o tempo é muito importante, porque você vai ter estrutura suficiente para chegar naquela caixa mais avançada ali, entendeu? Não adianta você já querer começar a fazer uma caixa super, assim, cheia de detalhes, cheia de coisa, se você não consegue fazer o básico primeiro. Então, o básico é o importante, você saber muito bem feitinho, tá? Mas o que eu vou falar? Bom, a cartonagem é de, por exemplo, eu trabalho em casa, né? Você vai me falar assim, eu trabalho em casa, tenho filho e tô lá fazendo minha caixa e de repente acontece algum imprevisto e eu não posso finalizar. O que eu faço? Tranquilo, tá? Se você tá fazendo a sua caixa e você tá com a cola lá no seu pratinho e aconteceu alguma coisa. Seu filho te chamou, você achou que era coisa de 5 minutos, mas vai demorar horas. Chegou uma vizinha e vai te atrapalhar a fazer aquilo ali. Alguma coisa aconteceu que vai te impossibilitar de fazer aquela cartonagem ali, fazer aquele seu trabalho. O que você faz? Não tem problema. A cola que você tem no prato, eu sempre tenho um plástico. Vou mostrar para vocês. Eu sempre tenho um plástico assim, ó, tá? Ele até tá sujinho de cola. É tipo um ziplock, sabe? Mas pode ser qualquer saco de plástico, desde que ele não esteja furado e você consiga fechar muito bem. Você coloca o seu prato com o rolinho, com o pincel aqui dentro, fecha muito bem para não entrar ar e deixa. Edi, mas o imprevisto ele prolongou. Eu não vou conseguir fazer isso hoje. E agora, o que eu faço? Sem problema. Ele pode ficar dias nesse plástico fechado, que não tem problema. A sua cola não vai endurecer, o seu pincel não vai ficar duro e nem o rolinho. Vai ficar tudo como você deixou. E a caixa também não tem problema. Única coisa que quando você está fazendo uma caixa livro, por exemplo, eu gosto muito de deixar peso nela. Se você chegou nessa parte aqui de forrar e fechar e você vai precisar parar, deixa um peso, porque aí ela vai secar na posição que você quer. Mas se você está numa outra fase ali de só cortar, não tem problema, para e continua quando você puder. Isso não te dá problema nenhum, tá? Pode fazer tranquila, pode deixar para outro dia. Eu estou trabalhando aqui, né, na cartonagem, e aqui está muito frio, então eu estou com o ar-condicionado ligado no aquecedor aqui o tempo todo. Então, o que está acontecendo com a minha cola? Ela está secando muito rápido, então aí o pratinho, aquele lugar que tem menos cola, ele vai secando, vai endurecendo. Então, por essa razão, eu estou lavando o meu prato todo dia e começando ele limpinho todo dia. Mas quando eu não uso o ar-condicionado, o aquecedor, quando está tranquilo, eu boto no ziplock ali e fica uma semana o pratinho com o rolinho ali, de boa, sem problema nenhum, tá? Aproveitando aqui agora que a gente está falando de cola e tudo, eu vou deixar uma dica para vocês muito importante. Eu já falei em outras lives, mas eu continuo repetindo. Eu já vi pessoas dizer, o que eu vou falar agora não tem nada a ver com a live, mas é importante, eu não vou perder a oportunidade. Eu já ouvi pessoas dizer que a cola embolorou.
tá? Então, minha cola embolorou, o que eu fiz de errado? Olha, a minha nunca aconteceu isso. Eu compro a cola em saco de 3 quilos. E aí eu passo para um pote grande, né? O pote mesmo da cola, esse saco de 3 quilos. Só que para ficar manuseando esse potão, é pesado, é ruim, né? De estar manuseando ali. Então eu transfiro essa cola para esse vidro, que é um vidro de café solúvel, tá? É um vidro de Nescafé. E minha cola tá aqui, ó, branquinha, perfeitinha, sem cheiro, normal, tá? Então eu passo minha cola para cá. Mas no final do dia, se sobrou cola no meu prato, eu não volto para esse pote, tá? Essa cola aqui, ela tá limpinha, ela não teve exposição ao ar, tá? Ela não ficou exposta, ela saiu do potão, veio para cá e daqui eu transfiro pro prato e ela tá bonitinha aqui. Eu não coloco o pincel aqui dentro, mas aquela cola que sobrou no meu prato, eu passo para esse potinho aqui, que é um potinho de creme, gente. Ó, é um potinho de creme, de creme de cabelo que sobrou. Eu aproveitei e passei para cá, tá? Então, você pode fazer isso também. Você transfere a sua cola do prato para outro pote. E no dia seguinte, da outra vez que você for trabalhar com a sua cartonagem, você primeiro começa com essa cola aqui, tá? E depois pega a cola ali, a cola virgem ali, que aí tá tudo certo. E ó, tá tudo branquinho, tá tudo perfeitinho. Então não teve problema de embolorar. Então você tendo esses cuidados, você não tem perca de material. Porque a cola, ela não é, pelo menos aqui, né? Eu não sei como que tá aí no Brasil, mas aqui ela é um produto muito barato, tá? Então, eu pago bem barato nessa cola, eu compro em loja de material de construção, eu pago barato nela. Mas, independente de ser barato ou não, é ruim ter prejuízo. E se você aprende a cuidar bem do seu material, a ter cuidado com ele, isso vai fazer com que o seu lucro seja legal também. Você não tem prejuízo com o material, né? E a cartonagem, ela dificilmente ela te dá prejuízo, tá? Em relação a material. Não tem como você perder material assim, a não ser que você cortou errado, mas aí você pode aproveitar em outro tamanho de caixa, então tudo se aproveita, tá? Eu precisava falar para vocês que é possível fazer em partes, já falei, né? Tá aqui na minha colinha. Quando você está fazendo uma caixa, por exemplo, eu que trabalhava, né, com bastante clientes assim de quantidade grande, inclusive eu estou aqui, né, com uma quantidade grande de encomenda que eu tenho que entregar, e quando você finaliza, ela tá cheia de fita crepe. E, de certa forma, é um trabalho que qualquer um pode fazer, mesmo quem não sabe nada de cartonagem. E é nessa hora é legal, porque você pode incluir os filhos, né? Você que está em casa trabalhando com a cartonagem, junto com seus filhos, junto com seu marido, junto com a sua família ali. É um momento que você pode estar ali vendo uma TV junto com todo mundo, conversando, dando risada, e todo mundo te ajudando ali tirar as fitas crepe que ficou na caixa para você fazer a sua entrega, a sua encomenda ali, tudo direitinho. Então, as minhas tá aqui. A hora que eu for tirar as fitas crepe lá, vou chamar todo mundo para me ajudar, porque leva tempo. E eu uso muita fita crepe nas minhas caixas, porque eu não gosto de deixar um intervalo entre uma fita crepe e outra fita crepe. Eu já vi muitas caixas que entre um intervalo e outro, nesse intervalo que não tinha fita, ele não ficou bem colado. Para quem não entende de cartonagem, passa batido, tá? É a mesma coisa que o bordado de ponto cruz. Quem nunca fez ponto cruz, quem não sabe nada de ponto cruz, olha ele pela frente, tá lindo. Mas quem já trabalhou, quem já fez ponto cruz, quando pega um bordado de ponto cruz, a primeira coisa que faz, que é? Olhar o avesso para ver como que tá. Porque é pelo avesso que a gente vê
a qualidade do trabalho da pessoa, né? Se é um trabalho bem feito ou não. Então, é o que acontece com a cartonagem. Quem conhece vai logo vai com aquele olhar crítico, né? Já vai logo olhando os defeitos, onde que a pessoa errou ali na hora de fazer a cartonagem. E eu já vi várias com esse probleminha aí de um intervalo entre uma fita e outra não ter colado muito bem. Então, eu tomo muito cuidado nessa parte da colagem, do acabamento, porque tem que estar tudo muito bem coladinho, tá? Então, eu gasto muita fita mesmo, justamente por isso, porque eu quero que tudo fique uniforme, fica colado certinho, tá? E como você organiza o seu tempo? Eu não tenho tempo, eu estou reclamando que eu não tenho tempo. Como que eu faço, Edi, para organizar? Eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que fazer tanta coisa. Eu também trabalho fora. Como que eu cuido do meu tempo para fazer a cartonagem? Como eu disse anteriormente, você não precisa começar ela hoje e terminar hoje, tá? Se você trabalha fora e você tem ainda o trabalho de fora, tem que cuidar da casa e fazer tudo mais, e você tem pouco tempo, faça por etapa. Aquele tempo perdido que você tem ali, rolando ali na internet, pensando no que vai fazer da vida, você tem que otimizar o seu tempo, dar prioridade às coisas, né? O que é mais importante, né? No caso, para a gente que é mãe, né? No caso, é os filhos que vêm em primeiro lugar, a alimentação deles. Então, isso é uma prioridade para a gente. E depois vem o resto. Enquanto sua roupa está lavando, você pode estar ali riscando a sua caixa. Você colocou a roupa no varal, enquanto não chega o horário do almoço, você pode ali fazer outra parte. Então, como você tem essa possibilidade de ir fazendo picadinho, então você pode, nos seus intervalos, ir fazendo as suas peças de cartonagem, né? Você vai encaixando ali nos intervalos que você tem. E aí, depois, quando você tem um tempo maior, aí você senta e dedica mais tempo à cartonagem, tá? Mas ela é tão fascinante que às vezes as coisas invertem aí, tá? Você só dá preferência ali, prioridade para a alimentação das crianças e o resto deixa para depois. É mais ou menos assim que acontece aqui, porque a cartonagem é minha paixão, então as outras coisas pode esperar, mas as minhas caixas não, elas são minha prioridade ali. Então você pode fazer isso sim. Trabalha fora, tem muito mais coisas, né, para fazer, além de trabalhar fora, trabalha lá fora, trabalha em casa. Então você pode ajustar no seu tempo, porque é possível fazer isso, não é coisa que você tem que começar e acabar, tá? Então você consegue ajustar sim, e cada um sabe das suas preferências, cada um sabe da importância, né, das coisas na sua vida, então aí você vai ajustando a cartonagem no tempo que você pode dedicar a ela, tá? A cartonagem, ela é lucrativa, tá? Desde que você mostre o que você faz, tá? Não adianta você começar a fazer um curso de cartonagem, amar a cartonagem, ter paixão por aquilo ali, fazer, tá? Se desdobrar em 1000 para fazer uma peça, tá? Se dedicando a tudo aquilo que eu falei anteriormente, se desdobrar, fazer e deixar no armário da sua casa sem falar para ninguém que você faz. Ela não vai te dar lucro desse jeito. Ela simplesmente vai satisfazer o seu desejo de fazer a caixa, a menos que você só faça mesmo para hobby. Ah, Edi, eu gosto da cartonagem, quero dar de presente quando tem algum aniversário, alguma coisa que eu quero presentear alguém, mas eu não quero trabalhar com isso, eu não quero vender isso, eu não quero que as pessoas saibam que eu faço, porque eu não quero pegar encomenda. Aí é outra história, tá? Então aí você só faz mesmo por hobby, então aí não tem por que você divulgar que faz isso, né? É só para você mesmo. Mas quem vê a cartonagem como uma forma de renda, né? Você quer ganhar com a cartonagem, você quer trabalhar com isso, muitas querem deixar o trabalho para se dedicar somente à cartonagem, tá? Porque
muitas mulheres se culpam por ela não ter tempo de ficar com os filhos, né? Tem que ajudar o marido com as despesas domésticas, muitas são mãe solteira, né? E tem que deixar o filho com os cuidados de outra pessoa, com alguém da família, com a creche, mas tem que ter, tem que bancar a casa, tem que bancar as despesas, porque a mãe solteira não tem com quem contar. Isso acontece muito. Então, e aí ela se culpa, né, por ela ter que trabalhar tanto e não ter tempo para se dedicar aos filhos. E com a cartonagem, você pode trabalhar só com isso, tendo o tempo para o seu filho, acompanhando o crescimento dele, acompanhando as etapas da vidinha dele, né? Então, a cartonagem, você vai estar fazendo isso junto com o seu filho, junto ali com a sua família. Então, a cartonagem, ela possibilita isso, tá? E ela te dá esse lucro. E quanto tempo demora, Edi, para eu fazer isso? Então, é o que eu estava falando. Depende. Depende de como você divulga isso. Você precisa mostrar para as pessoas que você faz cartonagem e que você trabalha com isso, tá? Se as pessoas não souberem que você faz, que você trabalha com a cartonagem, vai ser impossível você vender. Então, você precisa divulgar, faça lindas fotos. Hoje a gente tem as vantagens, né, da internet. Ah, Edi, mas tem tanta gente fazendo cartonagem, eu vou ser mais uma. É engano seu. Tem muita gente, sim, fazendo cartonagem, só que o artesanato, ele é bacana por essa razão, né? Todo tipo de artesanato. Tem o crochê, tem a cartonagem, tem o mosaico, que eu amo também de paixão, acho lindo. Tem muitas técnicas, tem macramê, tem muitas técnicas. Só que cada um tem a essência da pessoa que faz, tá? Então, a cartonagem tem gente que faz de um estilo totalmente diferente do meu, né? E você vai ver que vai ter você e vai ter a outra. Cada uma faz de um estilo diferente, né? Tem uma preferência de fazer. Então, por isso que tem campo para todo mundo. Então, você não vai ser só mais uma. Vai ter ali a sua essência, vai ter o seu estilo de fazer a cartonagem, tá? E aí você tem que ter aquela sensibilidade de perceber a preferência do seu cliente, né? Então, você vai ter que atender às necessidades do seu cliente. E aí, você tem que ser uma cartoneira completa. Ontem na live, quem esteve comigo na live e acompanhou, viu eu falando sobre isso, que é sobre o cliente, você entender a preferência do seu cliente, você ser uma cartoneira completa, porque você não sabe o que o seu cliente vai querer. Você agendou com o cliente, ele quer uma encomenda, mas você vai até ele e você não sabe o que ele vai pedir. Se ele te pedir, eu quero uma caixa forrada com papel, você tem que saber forrar uma caixa com papel. Você não pode dizer para o seu cliente, eu não sei forrar com papel, eu só sei forrar com tecido. E vice-versa também, né? Então, você tem que ser uma cartoneira completa. Você tem que saber fazer das duas formas para atender o seu cliente, independente do que ele vai te pedir, entendeu? Você tem que saber fazer aquilo ali. E se não sabe, poder dizer, eu nunca fiz esse formato, eu nunca fiz dessa forma, mas eu vou tentar e te trago o resultado. Se a gente gostar, a gente fecha o negócio, tá? Então, é isso aí. A cartonagem, ela é muito lucrativa, mas vai depender muito da forma que você vai mostrar isso. Você tem que mostrar, tá? Aprenda a tirar fotos bonitas para postar nas redes sociais. Não tenha vergonha. Eu vejo muita gente fazer peças lindas, mas tem vergonha de se expor. Não precisa ter vergonha. Desde que você fez uma peça bonita, apresentável, não tem razão por que ter vergonha. Você tem vergonha de colocar lá uma peça torta, mal feita, toda enrugada. Aí sim, aí é feio, né? As pessoas vão criticar, porque não tá com uma apresentação boa.
Mas se você faz uma peça bonita, caprichada, bem feitinha, é razão de orgulho você estar mostrando aquilo ali. E as pessoas vão enxergar isso aí e automaticamente vai começar a pedir para você. Quando eu comecei na cartonagem, foi assim. Eu não tinha intenção de sair vendendo, mas eu mostrei para os meus amigos de escola o que eu tinha feito durante as férias, o curso que eu tinha feito, e eles compraram as minhas amostras, eles quiseram comprar as minhas amostras. Então, naquele tempo não tinha rede social, né? Então era assim, né? No cara a cara. E eles compraram. Então foi ali que me despertou o interesse por trabalhar com a cartonagem, já que eu estava gostando tanto daquilo ali, e a paixão foi aumentando a cada vez mais. Então é isso, você tem que mostrar. E uma caixa que você faz, eu tô meio assim por fora, né? Porque eu não moro no Brasil, eu tô meio assim. A gente perde um pouco a noção do valor, né? Do real, assim. Mas eu tenho aluna que durante o curso ela fez uma caixa, eu não lembro o formato que era a caixa agora, mas ela fez uma caixa durante o curso, mostrou para uma amiga, a amiga amou a caixa e ela vendeu a caixa por R$ 80. Então, digamos que ela tenha gastado ali 3 horas para fazer essa caixa, tá? Então, e ela vendeu por R$ 80. Quer dizer, isso porque ela mostrou só para uma amiga. Imagina se ela tivesse colocado numa rede social, tivesse divulgado melhor, não é bem a palavra, né? Mas ela tivesse divulgado que ela faz aquilo ali, o quanto de encomenda ela não ia ter, né? Então, para você ter uma noção de como que funciona, pesquisa quanto que é umas caixas de cartonagem para você, o quanto você pode estar ganhando com isso, né? E tem a opção de você deixar consignado nas lojas, né? Aí no Brasil é bem bacana porque é possível fazer isso, aqui no Japão não tem disso. Então eu não faço esse tipo de serviço aqui porque não tem. Mas você tem essa possibilidade de deixar consignado. É uma boa forma de você também poder divulgar e vender o seu produto. Então, eu tô olhando a colinha, gente, porque eu me perco às vezes, tá? Eu me empolgo ali, eu acabo me perdendo o que eu tenho que falar, mas tá valendo. Então, a cartonagem, gente, ela é lucrativa sim, tá? Ela é muito lucrativa, você não tem perda de material, não é material perecível, você não perde nada. Então, o ganho que você tem também, talvez isso é uma razão para uma outra live, a gente está falando sobre isso, mas o lucro você também tem na hora da compra. Você tem que saber comprar bem o seu material para você ter uma lucratividade boa também, tá? Então, você pesquisa aí, faz essa pesquisa de preço, de quanto vale uma caixa. Outro dia, uma amiga, ela me mostrou uma caixinha que ela comprou para a filha, para pôr os dentinhos, muito lindinha a caixinha, e pagou R$ 50. E a caixinha eu acho que era mais ou menos esse tamanhinho aqui, ó. Talvez um pouquinho maior, talvez. Mas os valores são esse. Então você faz a conta. Você trabalha 2 horas, né, fazendo uma caixa e vende ela por R$ 50, né? Então, digamos que você de despesa nessa caixa, você teve o quê? Uns R$ 5, mais ou menos, porque ela é pequena. Então, aí você faz a conta, mais ou menos, para você ter ideia da lucratividade que a cartonagem pode te dar, tá? Então, a cartonagem você pode trabalhar de casa, cuidando dos seus filhos, cuidando dos seus afazeres domésticos, sem precisar sair, né? E ter uma lucratividade muito boa. E você consegue conciliar, se você trabalha fora, você consegue conciliar o seu trabalho com a cartonagem. Vai te sobrecarregar um pouco mais, é óbvio, né? Porque você vai estar agregando mais uma função ali para você. Só que isso vai possibilitar você a crescer com a cartonagem e deixar o seu trabalho depois. E você se manter apenas com a cartonagem, tá? Então, você não precisa logo de cara deixar o seu trabalho, porque você vai ter para se manter até a cartonagem te dar uma segurança de que você pode fazer isso. Mas você tem que trabalhar bonito, você tem que fazer o seu trabalho na cartonagem,
tem que divulgar. Vai ser nos primeiros meses, vai ser suado, tá? Vai te dar trabalho, você vai se sobrecarregar, mas é assim, tá? Não vai ter outro jeito. Você vai ter que vai sobrecarregar no começo, mas depois você vai ter a tranquilidade de que aquilo ali vai te propor uma renda bacana e você vai conseguir estar do lado da sua família, estar do lado do seu filho, tornar o seu dia lucrativo, com paixão e cuidando dos seus filhos, fazendo a sua profissão a paixão, tá? Então, da paixão da cartonagem ali que vai surgir, né? Você vai começar, você vai ver o quanto é bacana, você vai se apaixonar pela técnica e vai ver que tudo isso se transformou na sua profissão. E aí você deixa, então, o seu trabalho para trabalhar apenas com a cartonagem. Isso é muito legal, é bacana você ter essa organização aí na sua vida, ter esse pensamento para você se administrar e fazer dessa paixão a sua profissão, tá? Então é isso. Organiza o seu tempo para você conseguir fazer isso. Analisa aí de que forma você pode estruturar o seu dia, estruturar as suas funções domésticas para que você consiga agregar a cartonagem aí para você estar acrescentando isso na sua vida, tá? Pensa no tempo que você vou usar essa palavra, mas às vezes é um pouco dura falar assim, mas o tempo que você desperdiça ali fazendo coisas que não tá agregando nada na sua vida ali, e você tá desperdiçando esse tempo podendo fazer alguma coisa útil. Ai, Edi, mas aí eu vou ficar muito sobrecarregada, eu não vou ter tempo para nada, só vou trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filho, fazer cartonagem, e como é que eu fico nisso? No começo é assim mesmo. No começo não tem jeito. Se você quer empreender, se você quer ser dona do seu tempo, se você quer ser dona do seu negócio, se você quer ser uma empreendedora, se você quer ter lucro com o seu trabalho, se você quer ser dona do seu tempo e, além de tudo isso, tá do lado dos seus filhos, tá na sua casa, tá ali no conforto da sua casa, sem ter que ficar pegando condução, sem ter que ficar se locomovendo de um lado para o outro para ir trabalhar, vai ter que ser assim no começo. Só que depois você vai ver que o retorno vai ser muito bom. Você vai ganhar tudo isso, entendeu? Você vai ganhar o conforto da sua casa para trabalhar, você vai ganhar tempo para você vai fazer a sua agenda e vai trabalhar na hora que você quer. Você vai administrar o seu tempo. Durante o dia eu só quero ficar com as crianças e não quero fazer nada, eu quero trabalhar só à noite, a hora que todo mundo vai dormir. Você faz da forma que você achar melhor, tá? Então, você vai organizar o seu tempo, tá? Eu só quero trabalhar de segunda, quarta e sexta, o resto eu não quero trabalhar. Faça do jeito que você achar melhor. Você vai sentir de que forma você vai poder trabalhar. Você vai ser dona da sua agenda, tá? Você não vai ter horário para cumprir, você não vai ter cartão para picar, você vai ser dona do seu tempo. Então, pensa nisso, vai ser trabalhoso no começo, mas a vantagem que vem depois vale muito a pena, tá? Pensa nisso. E aí é isso que eu queria falar para vocês, é sobre esse tempo, né, que a gente desperdiça e acredita que não tem, e a hora que a gente vê, geralmente a gente olha no celular, né, e vem lá. Quanto tempo você ficou no celular essa semana? E foi tempo que você perdeu, né? Muitas vezes a gente passa ali olhando, rolando, sem agregar nada ali na tua vida. Então, faça esse tempo ser lucrativo para você, ser bacana para você, tá? O que eu queria falar para vocês era isso. Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que vocês querem saber? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui nas mensagens. Então, é isso, gente, o que eu queria falar para vocês. E se tem aquela pessoa que fala assim, Edi, eu gosto tanto do meu trabalho, eu amo o meu trabalho, eu quero aprender a cartonagem, mas eu não quero deixar o meu trabalho,
Tem gente que ama o trabalho, e é muito comum isso acontecer. Tem gente que gosta de estar em contato com outras pessoas, estar conversando com outras pessoas, não quer ficar só dentro de casa. É muito comum isso acontecer e é legal também, né? Estar em contato com outras pessoas. Mas você pode também fazer a cartonagem. Você pode dedicar uma pequena parte do seu tempo, fim de semana, se você não tem o que fazer, você faz ali a sua peça e com isso você tem uma renda extra, né? Não vai ser a sua renda principal, vai ser um bico que você faz, uma rendinha ali extra que você vai fazer ali. Então, isso também é muito válido. Mas a cartonagem, ela é muito gostosa de fazer, ela é comovente, você vê aquele transformar do papelão ali, é emocionante você ver aquele, para mim, é muito emocionante ver aquele papelão ali se transformar em uma peça tão bacana. E o que é mais gostoso de tudo isso é a hora que você vê aquilo pronto, você fala, puxa, eu não imaginava que eu fosse capaz de fazer uma peça tão linda assim. E eu fiz uma peça tão linda com as minhas mãos, não dependi de ninguém, foi eu que fiz, eu que criei. Então, é uma coisa sua, e o aprendizado é uma coisa que ninguém tira de você. E qualquer emergência que venha aparecer na sua vida, você consegue sobreviver com a sua arte, com a sua habilidade, com o que você fez. Nesses anos, né, nesses 2 últimos anos que a gente está vivendo, né, decorrer de tudo isso que a gente está passando, né, isso aconteceu muito. Muitas pessoas tinham um hobby e aí, por causa disso, foi obrigado a ficar em casa, e esse hobby acabou virando uma profissão. Então, isso é muito gratificante, né? Então, você não vai passar necessidade se alguma coisa vem acontecer, se você tem um hobby lucrativo, e a cartonagem pode ser um desses. Deixa eu ver o que a Nena está falando. Adoro fazer crochê, também trabalho com EVA, adoro fazer coisas nas horas vagas. Aí, tá vendo? As horas... o artesanato, para mim, muitos sabem, né, que eu estou aqui no Japão, e eu trabalhava fora, tudo mais, e às vezes eu não tinha esse tempo para fazer, porque aqui no Japão a gente não tem ninguém para ajudar a gente nos trabalhos domésticos, né? A gente mesmo que tem que fazer tudo sozinho. Então, a carga horária é muito pesada aqui, muito longa. Então, era chegar em casa e preparar jantar e dormir cedo, porque no outro dia cedo eu tinha que acordar, filho para a escola, um dia só de folga, ter que lavar, passar e fazer toda aquela coisa de casa, eu não tinha tempo. Mas eu começava a ficar exausta. É como se eu falo que o artesanato para mim é como o ar que eu respiro. Se eu fico sem fazer, me falta esse ar. Então é uma necessidade. Então eu fazia nas minhas horas vagas, eu tinha que fazer alguma coisa, igual você, né? Eu adorava fazer isso nas minhas horas vagas. Hoje eu faço no meu tempo todo, e tá aqui nesse ambiente aqui, tá aqui nesse meu cantinho, é o meu paraíso. Então, eu testei positivo, né? Eu tô com Covid, mas eu tô no meu paraíso aqui, né? Eu tô trancada aqui no ateliê, e para mim tá maravilhoso estar aqui, porque eu não saio daqui para nada, então tá perfeito assim. Mas isso vai passar, né? Tem que passar. A gente tem que começar a viver normal, mas de novo, né? A gente tem que começar a viver e poder sair, poder ter liberdade, mas enquanto esse dia não chega, a gente tem que se cuidar muito, tá, gente? Então, se cuidem, fiquem bem todos vocês. A nossa live chegou ao fim, tá? O que eu tinha para passar para vocês eu já passei, que era a questão do tempo. Quem chegou agora, não viu desde o começo, ela vai ficar lá no YouTube. Vocês podem dar uma olhada depois no que foi falado. E esses dias eu vou estar fazendo live, talvez não no domingo, tá? Mas eu vou estar fazendo live nesse horário, 8h30, sempre falando de alguma coisa. Algum dia eu vou fazer alguma mão na massa, não sei ainda o dia certo,
mas vou fazer alguma live mão na massa, que eu gosto de mão na massa, mas sempre abordando algum tema ali que as pessoas têm dúvidas, tá? Se vocês forem lá no meu Instagram, Editoma Handmade, na minha bio tem um link. Esse link é para inscrição do meu curso, que é o Cartonagem Raiz. É um curso muito bacana, é um curso para iniciante, mas também para quem já faz cartonagem, porque são técnicas diferentes, caixas diferentes, caixas para presente, tá? E é muito interessante. E é aquilo que eu falo para vocês. A gente que está no ramo da cartonagem, nós precisamos ser cartoneira completa, saber fazer qualquer tipo de caixa, né? E por isso que nós não podemos pensar, eu já sei de tudo, porque a gente nunca vai saber de tudo. Sempre tem uma coisa nova para a gente aprender. Eu estou aqui ensinando vocês o cartonagem raiz, mas eu não posso dizer também eu sei tudo. Não, tem caixa que eu não sei fazer, né? Tem técnicas que eu não sei fazer e eu quero aprender. Então, mesmo as pessoas que já sabe fazer cartonagem, já trabalha, já sabe fazer caixa com gaveta, sabe fazer peças assim elaboradas, você vai ganhar muito aprendendo cartonagem raiz, porque tenho certeza que dentro do curso tem alguma coisa que você ainda não sabe. E para quem não sabe nada de cartonagem, cartonagem raiz é excelente também para quem está iniciando, porque você vai se libertar daquela ideia de que você precisa comprar kit, de que você precisa ter os moldes já tudo certinho para fazer, porque não, no curso você aprende a fazer tudo isso, você tem liberdade para desenhar a caixa do tamanho e formato que você quiser, tá? Então, é um curso muito legal que você aprende a manusear tanto o papel quanto o tecido. Então, é por isso que eu falo, a cartoneira tem que ser completa, tem que saber fazer das duas formas, papel e tecido. Lógico que as alunas, elas fazem e elas têm as preferências. Umas gostam de trabalhar com papel, outras gostam de trabalhar com tecido. Isso é normal acontecer, né? Mas você não sabe qual é a preferência do seu cliente. Então, você vai ter cliente que quer caixa com papel e vai ter cliente que quer caixa com tecido. Então, é nessa hora que entra a cartoneira completa. Você tem que saber fazer os dois, né? Então, entra lá na bio, se inscreve para o evento, que vai começar no dia 14, se eu não me engano, tá? E aí, nesse evento, você vai saber detalhes sobre o curso, o que é ensinado, como funciona, você vai saber tudo direitinho sobre ele. Entra lá, se inscreve. Quem está aqui na live e conhece pessoas, né, que gosta também de artesanato, gosta de cartonagem, ou aquela pessoa que está precisando ter uma renda extra e não sabe como, mas você percebe que ela poderia gostar da cartonagem, compartilha isso com ela, manda o link da inscrição do curso para ela ver, para ela sentir, né, essa semana da cartonagem, para ela sentir como que é, compartilha essa ideia. Aí, ó, do dia 14 ao dia 18 de fevereiro é o evento, tá? Então, você compartilha com ela aí que vai ajudar essa pessoa a ter um estalo ali e ver na cartonagem uma profissão, tá? Uma profissão apaixonante. E aí você compartilha, se inscreve. E quem chegou agora, que chegou, de repente caiu aqui de paraquedas, não está sabendo o que está acontecendo, no YouTube vai ver essa live aí completa. E lá no canal do YouTube também tem várias aulas ensinando a fazer peças, tá? Ensinando a fazer as coisas, dicas bacanas. Se inscreve no canal, ativa o sininho lá para sempre que tiver vídeo novo, você ser notificado, tá bom? Então é isso, gente. A Nena falou aqui, quero muito aprender cartonagem, acho muito lindo o seu trabalho. Muito obrigada, Nena.
se inscreve no canal, assiste às aulas, faça essas peças, você vai ver que é muito bacana. As peças que eu ensino lá não são difíceis, são fáceis. Inclusive, eu comentei ontem na live e vou falar aqui de novo. A primeira peça, o primeiro vídeo que tem lá, que é de uma bandejinha pequenininha, ela é muito simples de fazer e foi feita com papelão reciclado. Foi feito uma parte de papelão foi feito com caixa de sapato e a outra foi com caixa de sucrilhos, tá? De cereais. Então, você pode usar esses 2 tipos de papelões aí para fazer aquela bandeja lá. E foi forrada com tecido. Esse tecido, você pode usar qualquer sobrinha de tecido que você tiver aí na sua casa, ou se tem uma saia, uma camisa que não quer mais, vai jogar fora, pode aproveitar também esse tecido, porque na cartonagem também é possível, tá, gente? Você pode forrar ela também com roupas que você não quer mais, ao invés de jogar fora, aproveita aquele tecido ali para forrar. Aqui no Japão eu costumo comprar kimono, esses kimono, sabe aquele kimono japonês lá? Que tem feiras que vende esses kimonos que já tá fora de moda, né? Então eles vendem bem barato e aí eu compro, porque as pessoas compram para fazer bolsa, para fazer outras peças, né, de artesanato, e eu compro para fazer caixa e fica muito lindo. O kimono dá um trabalho danado para desmontar ele, porque ele é forrado por dentro, tudo, né? Mas o resultado fica muito bonito e você não fala que é uma coisa usada ali, né? Então dá para aproveitar muito bem. E às vezes eu saio na rua, eu vejo alguém com alguma roupa, eu falo, nossa, mas aquela roupa ali daria uma caixa tão linda. Então você começa a ver o tecido dessa forma. Mas aproveita, usa o que vocês têm em casa, tá? A minha cartonagem, fiquem tranquilo, porque eu não fico pedindo exagero de material, eu trabalho com o básico, eu trabalho com o essencial, porque isso é o bacana, tá? Não precisa você ter um arsenal de coisa para ser uma excelente cartoneira. Você pode ser uma excelente cartoneira com o básico, tá? Isso vai depender de você, do seu capricho, da sua dedicação, tá bom? Então é isso. Por hoje é só. Muito obrigada pela presença de todos vocês, por ter dedicado o seu tempo aqui. Um beijo e até mais.